Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Sérgio Pisotti aqui. Vamos para mais uma correção de atividade, agora a da semana 12, né, e 13, agora foi sendo de forma quinzenal, e aí a atividade foi realizada no período 17 de maio a 28 de maio, né, como de costume vamos fazer aí a leitura do conteúdo, dar uma explicação e fazer as atividades logo em seguida. Vamos lá. Organizações internacionais. Você conhece alguma organização internacional? Nessa atividade você conhecerá, né? Mas afinal, para que servem as organizações internacionais? Você deve estar se perguntando a utilidade das organizações internacionais. Vamos imaginar que diante de diversos conflitos e guerras que ocorreram nesses últimos 100 anos, não tivessem alguma força que pudesse organizar e medir esses ataques. O resultado disso seriam novas guerras. Foi nesse contexto geopolítico que surgiram as organizações internacionais, ou seja, mediar um diálogo para evitar futuras guerras. Existem organizações que atuam em questões financeiras, corporação militar e acordos comerciais. Nesta atividade, iremos conhecer um pouco das principais delas. Então, assim, galera, basicamente é o seguinte: depois de muitas guerras, né, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e aí territórios destruídos, vidas perdidas, economias destruídas, é, chegou-se à conclusão de que não é possível os países resolverem entre si, né, seus problemas. Seria necessário algo acima dos países. Era como se fosse, vamos dizer assim, um presidente dos países. E aí que pudesse chegar e colocar ordem, ou determinar diretrizes para que, ou mesmo também definir acordos para que não houvessem novas guerras, né? E aí acabou gerando essas criações das organizações internacionais muito depois da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945 teve a criação de várias dessas organizações, né? Inclusive a principal que nós vamos começar a falar agora, que é a, a maior de todas, vamos dizer assim, que é a ONU, né? A Organização das Nações Unidas. Ela foi criada em 1945, né? Com a tentativa de reorganizar o cenário geopolítico internacional no pós-guerra, e especificamente a Segunda Guerra Mundial. Havia o objetivo de promover a cooperação entre os países para que pudessem solucionar, né, os problemas políticos, sociais, econômicos e humanitários que o mundo passava. A pós-guerra deixou o mundo de alguma forma devastado, e não só o pós-guerra, né, mas aqui o que vinha acontecendo no mundo ao longo da história, e aí muitos países com problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos, que poderiam surgir aí novas guerras. E principalmente, né, que é o mais importante disso tudo, são os problemas humanitários, né, a perda de vidas aí. E aí a Organização das Nações Unidas tem um órgão que possui o maior poder em decisões, né? Quando ela foi criada, teve uma carta magma, né? Que é uma carta base, uma carta que diz todas as diretrizes e objetivos que foi para que foi criada essa organização, e dentro dessa carta, né, tem ali uma estrutura de organização de como que ela vai funcionar. E uma dos órgãos mais competentes que tem dentro da ONU, mais com poder de decisão maior, é o chamado, né, Conselho de Segurança. Né, tá aqui. Ele possui 15 países membros, sendo 5 que são permanentes e 10 que não são permanentes, que são eleitos para mandatos de 2 anos pela Assembleia Geral, que é aquela reunião que tem com todos os países membros, que são mais de 190 países que são membros. Segundo a Carta das Nações, aí o documento é esse aqui, ó, a Carta das Nações. Os membros permanentes do Conselho de Segurança são Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Então, olha lá, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Vale lembrar que a ONU possui um papel fundamental para a resolução dos conflitos internacionais e pode propor diálogos e mediações para tentar selar a paz ou até mesmo intervir de forma mais incisiva com as sanções, como o corte das relações diplomáticas, restrições de acordos, bloqueios econômicos e até mesmo a utilização de força militar, porque a ONU, galera, ela tem um seu exército, né, que é formado aí por representantes do exército de cada país, quando é necessário. O Brasil mesmo já teve um papel aí na constituição do exército da ONU, né, no Haiti. Eles são considerados como se fossem militares
que não tem um lado. Então eles estão ali para tentar mediar a situação e colocar a ordem na casa, vamos dizer assim. Então, quando há algum ataque a algum militar, né, a algum membro do exército da ONU, é como se estivesse atacando todos os países que fossem membros da ONU. Então, é um exército muito bem amparado, um exército que os países cuidam de alguma forma dele, né? E aí eu vou fazer uma pausa para que a gente possa fazer uma pesquisa aqui no site da ONU, né? Que é importante a gente também conhecer. Se vocês colocarem a ONU, né, no site aí, bota no Google ONU que vocês vão conseguir entrar no site da ONU. E aqui eu vou especificamente falar sobre o Conselho de Segurança, né, da ONU. Estou aqui no próprio site da ONU que ele fala o seguinte: ó, o Conselho de Segurança é composto por 15 membros, 5 permanentes e 10 não permanentes, que são eleitos para mandatos de 2 anos pela Assembleia Geral. Então, os membros permanentes: Estados Unidos da América, a Rússia, a França, o Reino Unido e a República Popular da China, né? Os membros não permanentes do Conselho, né, eles são feitos aí a cada 2 anos e eleito pela Assembleia Geral. Então aqui nós temos aqui África do Sul, Alemanha, Bélgica, Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Indonésia, Quat, Peru, Polônia e República Dominicana. Todos os anos a Assembleia Geral elege 5 membros não permanentes, do total dos 10, para um mandato de 2 anos, de acordo com a resolução da Assembleia Geral de 1991. Os 10 assentos não permanentes são distribuídos regionalmente da seguinte forma. Olha só, olha aí a questão da regionalização do mundo. Ó. 5 para os grupos dos estados africanos, ou seja, 5 para o continente africano. E dos estados asiáticos. Então, assim, ó, são 5 para a África e a Ásia. 1 para o grupo dos estados da Europa. Então, 1 para a Europa. Né, para a Europa do Leste, olha aí, isso é importante, quando a gente estuda a Europa, aí, ó, a regionalização do continente europeu, então nós temos lá a Europa Oriental e a Europa Ocidental, a Europa do Leste seria a Europa Oriental, e 2 para os grupos da América Latina e estados os estados, né, das Caraíbas, estados caribenhos, né. Então aqui mais também um entendimento aí da geopolítica do mundo por meio da regionalização, galera. Olha aí, ó, como é que é importante entender. A América Latina é uma subdivisão do continente americano, né, por meio aí de um critério histórico-cultural, né, os países que falam a língua proveniente do latim, né, e os estados das Caraíbas, né, que também é conhecido como os estados do Caribe. Então, assim, são 2 da América Latina e para o Caribe, e 2 para o grupo dos estados da Europa Ocidental e outros estados de forma geral. Então esses são os membros atuais. Aí nós temos aí uma informação importante que em 2021 o Brasil foi eleito novamente, porque ele já fez parte aqui dos membros não permanentes, novamente eleito como membro permanente. Aqui nós temos o site do governo federal que tem a seguinte mensagem, né? Brasil volta a ocupar assento no Conselho de Segurança da ONU. O país foi eleito nessa sexta-feira, né, 11, que aqui data aqui, ó, dia 12 de junho de 2021, então foi dia 11 agora, nesse mês ainda, para a 75ª, né, Assembleia Geral das Nações Unidas. Então aqui, ó, Segurança Mundial. Após 11 anos, o Brasil volta a fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. O país vai atuar em defesa da paz e da solução pacífica das controvérsias e fortalecer as missões de paz da ONU. Então nós temos aí a participação do Brasil de volta nesse cenário internacional e aí com destaque, né, para o Brasil na participação como membro não permanente do Conselho de Segurança. Eu não vou entrar aqui, galera, na discussão sobre a possibilidade do Brasil fazer parte do Conselho do Grupo Permanente. Há uma reivindicação de alguns países que desapontam aí como países em desenvolvimento, países com destaque no cenário econômico, como o Brasil, como a Índia, que solicitam aí, né, tentam jogar esse discurso para que possam fazer parte dos países membros e aí deixar de países permanentes, né, e deixar de ser só 5, né, e colocar mais alguns países aí representando outros continentes, já que os 5 membros, né, não temos nenhum da América Latina, os 5 membros permanentes. E aí, né, como colocado aqui, né, outras instituições, outras organizações internacionais, elas aí estão atuando no mundo em
em outros ambientes, né? Aí na economia, na questão social, enfim. Agora vamos falar, né, do Banco Mundial e do FMI. Diante de uma necessidade de organização econômica mundial, em 1944, aí logo depois, logo aí junto aí com a criação da ONU, né, foi realizada a Conferência de Bretton Woods, que tinha como objetivo garantir a reconstrução e a estabilidade econômica, tá? Vale destacar aí, galera, que Bretton Woods é uma cidadezinha em New Hampshire, nos Estados Unidos. Foi nessa conferência que que dois organismos internacionais importantes aí, o BIRD, né, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, e também, né, aqui tem até uma correção, galera, que está aqui conhecido como Banco Mundial e o FMI, não, o BIRD, ele é um parte, né, ele compõe uma parte do Banco Mundial. Banco Mundial e FMI, diante de uma necessidade de reorganização econômica mundial, em 1944, né, foi realizada a Conferência de Bretton Woods. Bretton Woods é uma cidadezinha em New Hampshire, nos Estados Unidos, né, que tinha como objetivo aí de garantir a reconstrução e a estabilidade econômica, né. Foi nessa conferência que dois organismos internacionais foram criados. Aí o BIRD e o FMI. Aqui tem uma informação aqui para a gente fazer uma correção, que o BIRD ele é conhecido como Banco Mundial. Não, o BIRD faz parte do Banco Mundial. O Banco Mundial é uma instituição internacional que tem dentro dela alguns organismos, como o BIRD. Vou mostrar aqui o site do Banco Mundial para vocês. The World Bank, o Banco Mundial. Você vai até observar que na própria sigla do The World Bank, no próprio logotipo, tem aqui, o BIRD, né, IBRD, que é a sigla do BIRD internacionalmente, e a IDA. Mas lá embaixo mostra aqui, que o World Bank Group, ele é composto por 5 instituições. São 5 instituições, um único grupo, que é o BIRD, a IDA, né, o IFC, Amiga, e o ICSID, que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, a Associação de Desenvolvimento Internacional, o Internacional, a Corporação de Finanças Internacionais, a Agência Multilateral de Garantias de Investimentos e o Centro Internacional para a Resolução de Disputas sobre Investimentos. Então, essas 5 instituições aqui, que são especialistas na área econômica em determinadas, né, situações, em determinadas áreas, compõem formando o Banco Mundial, tá? E aí, o que é o Banco Mundial, né? Como ele disse, são 189 países membros, funcionários de mais de 170 países e escritórios em mais de 130 localidades. O Grupo Banco Mundial é uma parceria global única, 5 instituições que trabalham para soluções sustentáveis que reduzem, né, a pobreza e criam prosperidades compartilhada nos países em desenvolvimento. E aqui vocês podem depois buscarem aí, o site do World Bank, vocês podem botar no Google Banco Mundial que vai aparecer o site do World Bank para vocês pesquisarem, né, ver o que eles fazem, onde trabalham, qual é o entendimento de pobreza que eles têm e tirarem as conclusões críticas relacionadas a essa instituição. Vamos continuar aqui a nossa leitura. E aí, galera, tem o FMI também, né, o Fundo Monetário Internacional. Eu vou continuar aqui a leitura e depois eu vou voltar lá no site do FMI para a gente conhecer um pouquinho. O Banco Mundial teve um papel fundamental no financiamento para a reconstrução dos países no pós-guerra. Então, olha só, depois da guerra, muitos países destruídos, o Banco Mundial, né, injetou dinheiro aí nesses países que estavam destruídos, né, e atua no financiamento em longo prazo dos países que precisam alavancar projetos de desenvolvimento. Então imagina aí um país que está precisando construir uma hidrelétrica para poder incentivar e gerar mais energia para as indústrias. E não tem dinheiro para fazer essa hidrelétrica. Então ele pode pegar o dinheiro com o Banco Mundial, fazer esse financiamento e depois, né, vai pagando aí com prestações, com juros e tal. E aí o objetivo desses empréstimos é principalmente aí para oferecer infraestrutura, né, e a criação de indústrias. Já o FMI, ele cuida da estabilidade financeira mundial. Ele garante empréstimos a curto prazo e tenta manter o equilíbrio nas taxas de câmbio e das moedas dos países membros. Vale destacar a importância que ambos os organismos possuem e que são muito atuantes no contexto político, econômico e financeiro. Tanto o Banco Mundial quanto o FMI, galera, aí é passivo de críticas, por quê? Porque o dinheiro que está no Banco Mundial é dinheiro de países, né, que
que saíram vencedor da guerra, são países que são ricos, que são as grandes economias do mundo, e o FMI também. Esse fundo monetário, esse fundo de dinheiro, é composto pelo dinheiro de países ricos que têm cotas dentro do FMI, que por si só tentam implementar as suas ideologias econômicas, né? Que dão certo muitas vezes dentro do seu país, e que tentam implementar nos outros países que estão precisando, ou que estavam, aí, no caso, destruídos pela guerra, ou que estão precisando se desenvolver, como é o caso do Brasil, que já recorreu a esse tipo de financiamento algumas vezes. E, com isso, essas instituições fazem medidas de contrapartida. Eu não vou te dar o dinheiro apenas, você vai ter que pegar esse dinheiro e implementar aí políticas governamentais que nós exigimos, né? Que nós achamos correto. Então, tem essa situação também aí que é alvo de crítica aqui, ó, o site do FMI. O Fundo Monetário Internacional, FMI, é uma organização de 190 países que trabalha para promover a cooperação monetária global, garantir a estabilidade financeira, facilitar o comércio internacional, promover alto emprego e crescimento econômico sustentável e reduzir a pobreza em todo o mundo. Ó, somos uma organização global, foi criada em 44, após a Grande Depressão, né, da Segunda Guerra. São 44 países membros fundadores, buscando construir uma estrutura para a cooperação econômica internacional. Hoje, seus membros abrangem mais de 190 países, com equipes de 150 nações. Aí também tem aqui, ó, uma questão importante sobre o que eu acabei de falar. Como somos financiados? Os recursos do FMI vêm principalmente do dinheiro que os países pagam com subscrição de capital, ou seja, cotas. Então, o dinheiro do FMI vem das cotas pagas pelos países. Pensa comigo, galera, se um país é subdesenvolvido, ele vai ter dinheiro para ter cota no FMI? Claro que não. Então só quem vai ter cota no FMI são os países desenvolvidos. Quando se tornam membros, né, eles pagam essas cotas aí. Então cada membro do FMI recebe uma cota amplamente baseada em sua posição relativa na economia mundial. Os países podem então pedir emprestado a essa cota quando entrarem em dificuldade financeira. Então, assim, os países mais pobres, né, eles também vão ter que pagar e vão pagar uma cota aí de acordo com a sua economia, a partir de uma análise do FMI. E aí esse bolo de dinheiro que vai estar lá rendendo, né, ele vai ser também usado por esse país ou por outros países que passarem por dificuldades financeiras quando precisarem desse dinheiro aí. Então aí depois vocês também entrem aqui no International Monetary Fund, que é o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, e pesquisem aí, dá uma olhada, é bem legal o site, tem bem tranquilo, bem fácil de acessar e navegar por ele. E vamos continuar aqui a atividade. Então olha só, a outra instituição aqui, que é a OMC. A OMC é a Organização Mundial do Comércio. É um órgão criado em 1995, isso já é mais recente, galera, e atua principalmente como uma entidade para regular e administrar o sistema de comércio internacional. A OMC desempenha um papel fundamental nas relações comerciais para torná-las mais transparentes, pois é a partir dela que são estabelecidas regras que devem ser seguidas pelos países membros. O Brasil faz parte da OMC, inclusive é um dos membros fundadores. Um exemplo aqui, galera, para vocês entenderem mais a atuação. Por exemplo, a OMC é uma organização, né, dentro de um mundo capitalista que ela cria regras aí para o comércio e, com certeza, uma das regras é a livre circulação, né? Quanto menos impeditivos, quanto menos barreiras nós tivermos nas relações comerciais, melhor serão, porque mais relações comerciais nós teremos. E aí, quando algum país cria alguma medida para proteger o seu país de relações comerciais com outro país, favorecendo o seu mercado interno, nesse sentido, com barreiras comerciais, e aí existem vários tipos de barreiras comerciais, a OMC, se esse país for membro dela, ela entra aí com ações, ela entra aí com uma mediadora desse conflito entre os países nessas relações, e entre outras questões também. Também aqui peguei o site da OMC, que é importante aqui pra gente, né? Porque nós estávamos como um presidente brasileiro dessa instituição. Existem aqui, ó, um pouco sobre quem somos a OMC aqui, né? Existem várias maneiras de olhar para a Organização Mundial do Comércio. É uma organização que lida com a abertura comercial.
é um lugar onde os governos negociam acordos comerciais. Olha aqui, a abertura comercial no sentido de estar livre, né? Não ter barreiras. É um lugar onde eles resolvem suas disputas comerciais. É uma organização que administra um conjunto de regras comerciais. A OMC é essencialmente um lugar onde os governos membros tentam resolver questões comerciais entre eles. E aí tem todo um arcabouço aqui sobre o que é a OMC. A sede da OMC, como a sede da ONU, né, é em Genebra, na Suíça. Foi criada em 1º de fevereiro de 95, né, por uma negociação, né, na rodada do Uruguai. São 164 membros, representando 98% do comércio mundial, ou seja, 98% de toda a mercadoria que circula aí no mundo está aí abraçada pela OMC, né? Um detalhe importante, galera, nessa instituição, é que até pouco tempo, né, o presidente da OMC era o brasileiro. Aqui nós temos aqui, ó, que atualmente é também histórico isso, né, que é a Ngozi Okonjo-Iweala. É a 7ª pessoa a ocupar o cargo da diretora-geral da OMC, né, e ela assumiu o cargo no dia 1º de março de 2021, né, tornando-se a primeira mulher e a primeira africana a ser nomeada diretora executiva. Seu mandato terminará em 31 de agosto de 2025. Isso aqui é um fato bem histórico, vamos dizer, nesse sentido. E aqui nós temos aqui, ó, o brasileiro, né, que foi o diretor da OMC, o Roberto Azevedo, né, ele se despediu agora, no dia 23 aí de junho de 2020 e assumiu aí a nigeriana, né, a Ngozi Okonjo. E aí ela vai cumprir o mandato dela aí, talvez trazendo uma perspectiva de mudanças aí nessa instituição, partindo de um olhar do continente africano, né? E aí, continuando nossa correção aqui da atividade, agora vamos para a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma organização criada na década de 1960 e possui como membros, em sua maioria, países com elevados PIB, né, Produto Interno Bruto, e altos índices de desenvolvimento. Inclusive, esse grupo era conhecido como Clube dos Ricos. Seus objetivos são medir a produtividade dos países, desenvolver políticas públicas e econômicas, analisar e comparar os fluxos globais de investimentos e comércio, geração de emprego para o bem-estar social. Todos esses objetivos são traçados para que possam obter estabilidade financeira. É importante destacar que o Brasil atualmente faz negociação para tentar ingressar de fato na OCDE, com objetivos: atrair novos investimentos estrangeiros, financiamentos e visibilidade no cenário internacional. Isso seria possível através de maior apoio dos Estados Unidos para essa aceitação em troca, né, dos Estados Unidos. Para essa aceitação, em troca, o Brasil teria que abrir mão de algumas vantagens que possui na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Isso daí é uma questão de geopolítica, uma questão diplomática que o Brasil tem que resolver para entrar dentro dessa instituição. E aqui, galera, nós temos o site aqui da OCDE, né, que também bem legal de acessar, tem bastante informação e fácil de acessar também. Aí sobre quem somos, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, é uma organização internacional que trabalha para construir melhores políticas para a vida, para uma vida melhor, né? Nosso objetivo é mudar políticas que promovam prosperidade, igualdade, oportunidade e bem-estar para todos. Contamos com 60 anos de experiência e percepção para preparar melhor o mundo de amanhã. E aí, partindo também de uma crítica, é que essa instituição, como o próprio já a atividade diz lá, né, ela era formada pelo grupo dos ricos. Então é tentar implementar a visão dos países mais ricos nos países mais pobres. E nem sempre isso dá certo, porque os países são diferentes, a população é diferente, a sociedade é diferente, o clima é diferente, tudo isso interfere nas questões econômicas e acaba não respeitando as particularidades de cada nação, né? Então, entrem aí no site, é bem interessante, dá para vocês darem uma pesquisada também legal. Continuando aí a correção, né, você sabia, né, que além de medir questões políticas, a ONU é constituída de diversas agências e programas que tratam, por exemplo, de questões relacionadas à alimentação e ao meio ambiente e ao desenvolvimento humano? A imagem ao lado é o campo de refugiados criado pela ONU em Nairobi, no Quênia, uma foto aí de 2018. Então aqui, galera, é um país que estava em guerra civil
eles pegaram e criaram numa área, né, pacífica, uma área neutra, uma área que não poderia haver guerra, né, criaram campos para que as pessoas que estivessem naquela situação de guerra e não quisessem estar, pudessem sair, né, forçadamente, óbvio, do lugar que vivia para se abrigar nesse campo de refugiado que ainda está presente lá no Quênia. Outras indicações aí, galera, é entrar aqui, ó, no site da Organização das Nações Unidas, tá? Que vocês verão aqui os órgãos principais, né, da ONU, a Assembleia Geral, outras agências, a FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a que cuida relacionada à fome do mundo. E aí, galera, tem muitos aqui, OMS, importante nesse momento agora aí da pandemia, da Organização Mundial de Saúde, né, uma autoridade importante que coloca diretrizes aí para o mundo nessa questão. O próprio FMI faz parte como uma agência, né, o Banco Mundial, a Unesco, são todas entidades aí, agências que fazem parte, né, especializadas aí da ONU. Então, vocês conseguem perceber que é uma instituição importantíssima para o mundo, né, com suas várias organizações internacionais, agências que tentam promover aí, de alguma forma, um mundo melhor, vamos dizer dessa forma. Então, aí partindo para a atividade, qual é o principal objetivo da criação da ONU? Apenas resolver conflitos internacionais? É esse o objetivo dela? Estabelecer bloqueios econômicos e até mesmo utilizar as forças militares? É assim que a ONU é pensada? Ou promover a cooperação entre os países para que pudessem, né, solucionar os problemas políticos, sociais, econômicos e humanitários. Ou o principal objetivo da ONU é criar o Conselho de Segurança. Galera, aqui, muito tranquilo, a letra C, promover a cooperação entre os países para que pudessem solucionar os problemas políticos, sociais, econômicos e humanitários. Tranquilo. Leia o texto e responda a questão a seguir. A ONU ajuda 16 mil pequenos produtores na África a fornecer alimentos para as escolas. Olha aí, ó. Olha aí, ó, a questão das agências da ONU. O Programa de Aquisição de Alimentos para a África, a PAA, África, né, já beneficiou cerca de 16 mil pequenos agricultores e mais 37,1 mil alunos na Etiópia, Malawi e Moçambique, Niger e Senegal, desde a sua criação em 2012. A iniciativa que combina as demandas de iniciativas de alimentação escolar, a oferta de agricultura familiar, é tema de um novo estudo do Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo, o IPC-IG. A iniciativa é fruto de uma parceria entre os governos do Brasil e Reino Unido com o Programa Mundial de Alimentos, né, o PMA, e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Vamos lá, na sua opinião, qual é a importância do projeto, né, esse projeto que a gente acabou de ler aqui, o PPA, né, o PAA, desculpa, que é o Programa de Aquisição de Alimentos para a África, né, e quais as organizações envolvidas nesse projeto? Como uma questão pessoal, a sua opinião sobre a importância, mas eu acredito que, de fato, independente da opinião, a importância é gigantesca, porque é um programa que vai levar alimentos para as pessoas que têm fome. Então, isso já é indiscutível a sua relevância e importância, né? Então, aí cada um vai dar sua opinião de forma mais clara e subjetiva. Então, quais são as organizações envolvidas nesse projeto? Então, são várias aqui, né? Desde esse programa, o PAA, né, ao Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo, né? Temos aqui o Programa Mundial de Alimentos, o PMA, e também a Organização das Nações para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Então, temos esse daqui, ó, o PMA, o IPCIG e também o PAA. São todas essas instituições que estão envolvidas aí nessa proposta. E aí, galera, continuando, né? Número 3, qual o papel do Banco Mundial? E aí, a dica para vocês é ir lá no site e pesquisar, né? Qual é o papel do Banco Mundial? Tá aqui, mas também tá aqui na atividade, vocês não precisam ir lá. Olha só. Banco Mundial, ó, tem como papel fundamental o financiamento para a reconstrução dos países no pós-guerra e atua no financiamento em longo prazo dos países que precisam alavancar projetos de desenvolvimento, principalmente de infraestrutura e indústria. Então a resposta está no próprio texto, galera. Qual a função da OMC, da Organização Mundial do Comércio? Também está no texto, que é regular, né, as atividades comerciais a nível mundial, né? É um órgão que atua principalmente como uma entidade para regular e administrar o sistema de comércio internacional. Né? Tranquilo? Vamos para a próxima aqui.
Como surgiram as organizações internacionais? Também está lá no início do texto, olha só, ela surge com o intuito de tentar promover um mundo melhor a partir de uma sequência de guerras que o mundo estava passando, né? Ó, foi no contexto desse contexto aqui, ó, diante de diversos conflitos e guerras que ocorreram nesses últimos 100 anos, não tivesse alguma força que pudesse organizar e medir esses ataques. O resultado disso seria novas guerras. Foi nesse contexto geopolítico que surgiram as organizações internacionais, ou seja, mediar um diálogo para evitar futuras guerras. É isso aí. Próxima questão. O que é a OCDE, né? E quais são os seus objetivos? Também está aqui no texto, mas vocês podem pesquisar no site para tentar complementar melhor as questões de vocês. A OCDE é uma organização para a cooperação e desenvolvimento econômico, é uma organização criada em 60 e possui como membros, né, países ricos. Seus objetivos são medir a produtividade dos países, desenvolver políticas públicas e econômicas, analisar e comparar os fluxos globais de investimentos e comércio, geração de empregos para o bem-estar social. Todos esses objetivos são traçados para que possam obter estabilidade financeira. E, por último, o que é o Conselho de Segurança da ONU e como ele é formado. Então, galera, aqui ó, é um órgão mais importante da Organização das Nações Unidas. Ele define aí, né, as regras e define assuntos importantes da ONU. E ele é formado pelos 5 membros permanentes e 10 membros não permanentes, como está aqui, ó. O Conselho de Segurança da ONU, né, possui 15 membros, sendo 5 permanentes e 10 não permanentes. Bom, galera, é isso aí. Cuidem-se. Espero que tenham gostado da correção, da explicação. Fiquem com Deus, tá? Beijos, abraços e fui!